Agora, para um segundo momento deste processo de intervenção por meio do brincar, aqui dentro de um ambiente clínico, nós poderíamos utilizar de jogos cognitivos mais elaborados, que requerem maior atenção por parte do aprendiz. Então, a criança, o adolescente, ele vai precisar desenvolver um pouco mais de elementos executivos na aplicabilidade do brincar. Eu preciso pensar em mecanismos que envolvem estratégia, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado e controlar um pouco a minha impulsividade para não esbarrar na mesa e acabar derrubando um determinado construto do jogo. Eu vou precisar planejar a minha ação agora, pensando na minha movimentação sequencial. Tudo isso vai favorecer a remodelagem dos meus comportamentos e a produtividade cognitiva. Então, o brincar com um propósito um pouco mais acentuado a partir de agora, é bem verdade que poderíamos utilizar de diferentes jogos. Existem inúmeros elementos pedagógicos para a gente poder adquirir. Só um detalhe: a criança muitas vezes vai fugir daquele padrão convencional. O jogo tem uma regulamentação, é para brincar desta forma, mas talvez você encontre alguém que crie processos para aquele jogo de uma maneira distinta. Isso não quer dizer que ele não está aprendendo, que ele não está também se autorregulando diante daquela intervenção. Agora, se pensarmos num processo padronizado, nós poderíamos usar algo que a Luciana separou para a gente neste momento, que ela gosta de usar. Começamos com uma torre inteligente. Vamos brincar, Lu? Para que serve esse jogo? Como é que joga com ele? Olha, esse jogo ele envolve estratégia, nós podemos verificar os movimentos de coordenação motora fina, enfim, nós vamos passar algumas cartinhas aqui só para que vocês consigam entender a dinâmica do jogo. Então aqui nós temos, não sei se é possível, olha, um pino amarelo. O Wesley começa. Aí na torre nós temos várias cores de pininhos. Tem verde, tem vermelho, tem amarelo e também tem o azul. Então eu peguei um pininho amarelo e eu vou ter que encaixar logo acima da marcação em amarelo que nós tínhamos na primeira cartinha. Com todo cuidado, tá, pessoal? Lembre-se que se esbarrar em algum lugar e a torre caiu, perdeu. A minha é verde. Equilibrou agora em cima do pino amarelinho. Conseguiu fazer. Lembrando que eu posso avaliar a base da motricidade de forma geral pelos tremores, pelos espasmos, pela hipotonia, pela hipertonia e avaliar outras variáveis. Aqui agora tiramos uma outra cartinha. Ixi, tem dois pininhos agora, me dei mal, hein? Olha lá, ó. Eu tenho uma cartinha que tem um pino vermelho e um pino amarelo. Então primeiro a gente tenta fazer o processo de estabilização, quase caiu. Agora eu pego dois outros pininhos para que eu possa encaixar. Agora, dentro de uma intervenção, a Luciana nota muito na criança que algumas não planejam adequadamente o ato motor e pode tentar colocar apenas o pino amarelo. Vai pesar de um lado, vai tudo cair. Então a torre não vai se construir. Então o que nós poderíamos fazer? Observar na criança se ela consegue planejar e analisar a condição do construto do jogo para colocá-la de maneira padronizada. Parou as duas, não caiu. Apesar que para criança às vezes o legal é derrubar, tá? Isso que é divertido. E assim nós iríamos construindo a torre, pessoal, dentro desta condição proposta pela Luciana. Ela disse que usa muito isso, o pessoal adora, porque traz desafio também. Mas Lu, tirando a ideia do derrubar ou não a torre, você separou um joguinho que eu achei sensacional aqui pra gente, num segundo momento. Que envolve algumas cartinhas, a gente conta uma história. Como que é essa condição do brincar com essas cartinhas que estão aqui? Sim, esse jogo quase morri de raiva. Isso aqui a gente pode analisar a rigidez cognitiva, a criatividade da criança, como ela se sai quando nós mudamos o nosso roteiro, mudamos ali, tiramos ela do foco dela, como é que ela reage quando nós frustramos ela, né? Então aqui nós temos várias cartinhas que se referem a lugares, pessoas, coisas, sentimentos e ações, né? E essa criança, a gente pode começar numa ordem mais fácil, então ela pode
né, ela mesma ir tirando as cartas de acordo com o que ela queira. E ela vai contando essa historinha pra gente. Num segundo momento, numa segunda rodada, eu sempre jogo junto. Tá, pessoal? Eu acho que isso ajuda muito no vínculo, né? Uma vez minha, uma vez sua, né? E num segundo momento a gente vai alternando, vai dificultando para a gente ver como é que ela se sobressai. Então, quando é uma criança que tem uma rigidez cognitiva muito grande, quando ela não consegue, né, ali ser confrontada, isso aparece muito claramente. Legal. E aí, neste jogo, pessoal, como a Lu já explicou a vocês, eu poderia tirar carta após carta. Então, num primeiro momento, estamos numa condição de lugares. Apareceu na cartinha a palavra médico. Então, a construção da história da criança começa pela palavra médico. Aí ela iniciou a sua história e ela vai puxar uma segunda carta do segundo conjunto, que agora envolve pessoas. E apareceu veterinário. Aí eu tenho que conectá-lo? Tem, tudo isso nós estaremos analisando. Se a história tem coerência, tudo envolve o contexto, né? E tudo isso é analisado. Então aqui eu começaria, por exemplo, eu fui ao médico, aí puxei uma segunda carta, um médico veterinário. Terceira carta, coisas. Pizza. Gente, o que tem a ver o médico veterinário com pizza? E aí eu tenho que conectar a frase. Eu fui ao médico veterinário e estavam servindo pizza. Agora, gente, eu vou mudar a ordem só para ver como é que ele se sai, tá? Eu vou para ação e está escrito ignorar na carta. Tem criança que vai bloquear, tem criança que infelizmente não vai continuar produzindo só porque mudou a ordem das cartinhas e não estava numa sequência programada, padronizada. Nessa condição apareceu a palavra ignorar. Fui ao médico veterinário, estavam servindo pizza, mas eu consegui ignorar a vontade de comê-la. Sentimento e é amor a palavra. Pois tenho muito amor ao meu cachorro. Aqui temos uma construção que permite à criança viajar no mundo imaginário, flexibilizar inúmeras ações e por meio de um jogo que você pode construir na sua casa, caso você não tenha, né, o jogo padronizado, todo bonitinho desta forma. Um jogo simples, mais uma atividade que podemos envolver muito aspecto atencional da criança para ajustar aquelas habilidades cognitivas, neste caso, a flexibilização de processos, que para quem trabalha com crianças autistas é algo bastante interessante de se aplicar. Certo? É isso. Que bacana. Tem mais um montão de jogos, gente, mas não dá tempo de explicar todos eles, tá certo? Espero que você tenha gostado. Lu, obrigado mais uma vez. Foi espetacular. Dicas práticas, uma aplicação muito próxima da nossa realidade e não é tão difícil quanto nós imaginávamos. Agora, para que tudo isso seja possível, é fundamental o conhecimento por trás de cada uma dessas ações. Até logo!